Principais erros cometidos na hora de estudar genética para o Enem. Exatamente, eu quero falar com você sobre esse conteúdo que todo mundo tem medo, ninguém sabe como estudar da forma correta e quando vai estudar ainda estuda errado, beleza? Então agora você vai sair desse vídeo sem cometer os 4 erros mais comuns na hora de estudar genética. Então vem comigo aqui, ó. Qual seria este primeiro erro que eu já queria falar com você aqui para você não se deixar levar, tá certo? Você não pode se deixar levar por esses 4 erros. Porque provavelmente você está cometendo algum deles, tá? E quando você perceber, vai ser tarde demais. Então já quero te alertar para isso. O primeiro erro mais comum na hora de estudar para genética no Enem, qual é? As pessoas sabem que os conceitos são difíceis e muitas vezes eles são muito detalhados e a gente precisa lembrar desses conceitos e ainda mais saber como aplicá-los dentro de questões, beleza? Então esse aqui é o principal problema. E aí qual é o grande erro que as pessoas cometem? É pegar esses conceitos básicos e decorar. Meu amigo, saia disso de decorar questão, de decorar conceito, de decorar processo. Não. Você precisa entender, porque as questões de genética, principalmente no Enem, elas precisam de um nível cognitivo um pouco mais rebuscado. Decorar só vai te ajudar com memorização e identificação. Se essa questão não tem um padrão de só identificar e responder, ou de memorizar e já responder, você vai com certeza perder aquela questão. Então não decore conceitos básicos. O que a gente precisa quando fala de genética é entender os conceitos básicos. Se eles são básicos, entendê-los vai forrar o chão para você poder se deitar, beleza? Então esse é o principal ponto. É o alicerce do seu prédio. Se o alicerce ele é falho, você vai ter muita dificuldade em desenvolver esse conteúdo. Então, decorar conceitos é o principal erro que a galera comete em genética. Pô, não decora. Ah, professor, o que é genótipo? Não decora, entende o que é genótipo. Não decora o que é fenótipo, entenda o que é fenótipo, tá certo? Busque aplicações, busque visualizações na sua realidade, para que você possa conseguir visualizar realmente o que está acontecendo ali. Porque isso é o que vai fazer diferença na hora de você resolver as questões. Segundo erro que você pode estar cometendo na hora de estudar genética para o Enem. O segundo erro é exatamente um erro que todo mundo comete na hora de estudar e fazer questões, que é achar que a parte de genética é só fazer conta. É como se dissesse assim: ah, professor, eu gosto de estudar biologia porque não tem conta. Aí quando chega em genética a pessoa se frustra porque tem conta. Aí o que acontece? Ele acha que é só conta. E não é. A menor parte da genética fala sobre conta. Deixa eu te falar como é na universidade. Na universidade, a gente tem um semestre inteiro de genética. São 6 meses estudando só genética, tá? Só para você ter uma noção. 3 vezes na semana. Então imagina o teu horário do cursinho, tá certo? Como se segunda, quarta e sexta o dia fosse só de genética, tá? Você já pega por aí. Então olha só, 6 meses, segunda, quarta e sexta, o semestre inteiro só vendo genética. Sabe quando é que a gente vai ver as contas que você realmente acha que é só genética? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, lá as variações da lei de Mendel para calcular probabilidade, proporção, essas coisas. Sabe quando é que a gente vê isso? No último mês final, na última unidade. A última unidade é aquela que vai trabalhar essa parte de contas. Então, até lá, é a gente entendendo como as contas funcionam. É a gente entendendo as bases que representam o que é que aquelas contas representam, tá? Porque não adianta eu achar que é só fazer conta. E aí, o que é que acontece? Estudar desse jeito aí vai te levar a chegar na questão e fazer o quê? Você vai ler o enunciado e vai querer fazer a conta direto. Só que você precisa aprender a ler o enunciado. O enunciado te traz muitas informações. O enunciado está te dizendo como é que é aquele padrão genético específico. O enunciado está te dizendo como é que funciona a genética, né, daquela condição, daquela família e assim por diante. Então, eu digo que genética é mais interpretação, é mais português do que matemática. Por quê? Se você fizer uma péssima interpretação, se você elencar o conteúdo do enunciado de forma errada, se você escalar as coisas de forma incorreta, você vai resolver a questão errado. Por isso que o primeiro passo que eu digo para estudar com questões de genética é o quê? Comece a ser um bom leitor de enunciados. Liste as informações que ele está te dando, veja qual a relação que cada um tem com o outro para que você consiga, de fato, enxergar tudo que a questão está mostrando, está te fornecendo e que ela está pedindo, para que você não erre. Se você achar que é só fazer conta, você vai errar questões de genética sempre, porque você sempre vai errar as contas porque não sabe interpretar direito, tá? Então, genética não é só fazer conta, é ser um bom intérprete de condições gênicas. E para isso,
Você não pode decorar conceitos, você precisa aprender as bases da genética. Então aí já começa o teu caminho estratégico para estudar biologia, tá? Então estudar genética é dessa forma. Terceiro erro que muitas pessoas cometem dentro da parte de genética. O terceiro erro é estudar somente genética de forma isolada. Então, é aquela história dos conteúdos ilha. Então, a gente acha que muitos conteúdos na biologia, principalmente genética, por exemplo, botânica, por exemplo, também, são conteúdos ilha. Então, você pode estudar do nada e você vai entender e você vai aprender e tal. Não. Tudo na biologia tem conexão. E principalmente quando a gente vai para a parte do quê? Quando a gente vai para a parte do Enem. Por que estudar a genética isoladamente vai atrapalhar você, tá certo? Porque você não vai conseguir relacionar a genética com o funcionamento celular, DNA e RNA. Por exemplo, isso vai atrapalhar porque o Enem valoriza as conexões entre os temas. Então ele pode te perguntar como uma mutação altera uma proteína ou como uma alteração gênica gera uma característica visível e você não sabe, porque você não sabe conectar conteúdos. Então, o caminho é aprender a informação genética de forma conectada. É saber a base da genética. Como aquela característica que eu estou analisando, que eu estou calculando, que eu estou vendo as probabilidades, ela vira de fato uma característica. Como é que ela se relaciona com a biologia da célula, com a biotecnologia? Então, não é só estudar genética isoladamente. Eu preciso saber, né, as conexões que esse tema tem. Então pare de estudar biologia como se os conteúdos fossem verdadeiras ilhas, tá certo? Isso vai dificultar o seu processo de aprendizagem. Então não cometa mais esse erro em genética. Não estude mais ela isoladamente. Faça boas análises de pré-requisitos, tenha boas bases para você conseguir resolver muito bem as questões. E o quarto e último erro que você tem quando está estudando genética é o principal de todos e muita gente comete. Acha que a parte de genética, assim como sempre acha com tudo em biologia, que não precisa praticar. Biologia é só teoria. Então, só entender os conceitos, só assistir às aulas vai me ajudar a garantir maior número de questões ou acertar mais questões, enfim. Não praticar é o principal desses 4 erros que a gente pode dizer na hora de estudar genética. Não adianta você só ficar nos conceitos, não adianta você interpretar somente os enunciados, não adianta você estudar tudo de forma conectada se você não pôr em prática. Você precisa colocar em prática. Eu digo que genética é 50% teoria e 50% prática realmente. Porque se você não pegar aquele conceito que o professor está te dando ali e você não aplicar numa questão naquela mesma hora para ver como aquilo se aplica, você perdeu ali o seu processo. É por isso que dentro da plataforma da M Academy a gente tem listas para todos os modelos genéticos e a gente vai ter também quase todas as aulas uma questão, eu mostrando para você, aplicando aquele conceito já dentro da questão, para você saber, ainda dentro da aula, como é que aplica. Então, isso faz toda a diferença, porque sem prática, não tem como você desenrolar em genética. Eu só consegui destravar na genética quando eu comecei a praticar. Lá na universidade, listas e listas resolvendo questões, listas e listas interpretando os conceitos, listas e listas interpretando padrões de heranças, interpretando lá os enunciados para saber as informações certinhas que ele estava me dando. Então, tudo isso é muito treino. Então, se você não treinar, você não vai conseguir destravar. Então, não tem como entender genética sem praticar. Então, sai dessa de só assistir aula e começa a praticar. E eu quero te dar esse modelo estratégico de estudo. Se você quer estudar a genética dessa forma e nunca mais perder questões de genética no Enem, clica aqui embaixo no link que tem na descrição desse vídeo. Resgata 15 dias de graça da plataforma da M Academy para você estudar com as minhas listas, com as minhas aulas e você vê que isso aqui que eu estou falando faz sentido. Você vai parar de cometer esses 4 erros. Por favor, pare de cometer esses 4 erros. Então estude aí com estratégia, tá certo? E aí você não precisa pagar nada, nem passar cartão, nem nada. Você só se inscreve lá e resgata seus 15 dias de acesso para estudar com a plataforma da AM Academy, tá bom? Então vem se juntar ao grupo dos alunos que eu tenho que não erram mais questões de genética, beleza? Então se você estava cometendo esses 4 erros aí, agora você não vai mais cometê-los e eu vou com você junto ao nosso famoso 15 de 15 em biologia, porque o foco da gente estar junto aqui é esse, é ter estratégia, é ter condicionamento e ter conteúdo suficiente para alcançar a prova de biologia por inteiro, ou seja, gabaritar a biologia. Chegar em casa, dar um beijinho, um abraço em mamãe e dizer gabaritei biologia. Então, eu tô aqui com você até o final, beleza? Esses foram os principais erros de genética para o Enem e eu garanto que você agora não erra mais na hora de estudar. Um cheiro no teu coração, ama a biologia e até nosso próximo vídeo. Valeu!